Fala, torcedor, tudo certo? Ninguém quer ficar. Jovens abandonam o Grêmio em massa. Esse é o tema do assunto desse vídeo de hoje. E eu quero trazer para vocês, porque é o seguinte, olha só, o que está acontecendo na base do Grêmio? Jogadores estão saindo em massa. Os bastidores estão pegando fogo. Será que é mais ou menos isso? Tem muita gente dentro do clube sendo apontada como culpada logo nessa época desse meio de temporada de 2025. Será que a diretoria realmente perdeu o controle? Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo isso com detalhes que você não viu, ninguém viu na imprensa, esses detalhes do que está acontecendo. Nos últimos dias, o Grêmio, ou nos últimos tempos, o Grêmio viu pelo menos vários jogadores da base em deixar o clube. Alguns por propostas, outros por descontentamento interno, e eu já venho falando isso há algum tempo para quem me acompanha aqui no canal. Tem gente dizendo que o problema é de gestão, outros falam que é uma falta de oportunidade no time principal, que também já foi dito aqui, isso é informação. E ainda tem quem culpe o ambiente de trabalho da base, também é informação, mas eu discordo de alguns detalhes que eu também vou trazer. E o que mais chama a atenção de tudo isso é que muitos desses garotos, desses jovens, estavam entre as principais promessas do clube, ou seja, algo muito sério realmente está acontecendo nessa gestão nesses últimos 3 anos. E a gente precisa dizer isso. Fontes internas, preste atenção, tem uma falta, alegam que existe uma falta de diálogo com os jovens do Grêmio. Promessas não cumpridas e até problemas com a comissão técnica da categoria de base. Isso eu desconheço, mas é informação também. Então eu vou trazer para vocês aqui esses detalhes. E agora eu quero saber de vocês quem é o verdadeiro culpado por tudo que está acontecendo nas categorias de base, essa debandada dos jovens do Grêmio. É a diretoria? É a comissão técnica que já foi trocada algumas vezes? Ou os próprios jogadores que estão deixando a desejar ou sendo cobrados estão pedindo para sair? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações para vocês continuarem recebendo vídeos como esse. Para a gente continuar crescendo aqui também, vocês vão me ajudar muito comentando e dando like. Porque é o seguinte, surgiu várias informações nos últimos dias a respeito de jogadores que estão deixando o Grêmio. E jogadores são um ativo do clube, isso é importante a gente dizer. Não poderia se desfazer assim. E para lembrar sobre o ativo, aqui ó, Ativo Ultra, que está apoiando a gente aqui no canal. Então vocês que querem melhorar o seu desempenho, assim como os jogadores do Grêmio poderiam também, adquira o ativo, vocês vão tomar todos os dias, vão ter melhores rendimentos dentro de casa, fora, no ambiente de trabalho e vão deixar muito satisfeito o seu companheiro, a sua companheira. Então tem ativo masculino, tem ativo feminino. O link está no primeiro comentário aqui no canal, nesse vídeo, e também está lá nos meus stories no meu Instagram. Então sigam lá para vocês adquirirem e aproveitar as oportunidades. Porque olha só, surgiu várias informações de jogadores deixando o Grêmio. Então eu vou trazer apenas alguns casos aqui para lembrar todos vocês, e fica até o final e comenta sobre cada caso o que vocês sabem para a gente depois continuar debatendo. Porque olha só, o Grêmio informou no dia 3 de fevereiro deste ano, 2025, sobre a venda. O Grêmio informa que realizou a venda do atacante Guga para o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O clube manteve 25% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Grêmio ficou com 25% numa futura venda do Guga. O clube agradece a dedicação e tal, aquela trajetória no profissional, mas o jogador, que tem 18 anos, rendeu para o Grêmio $1 milhão. Ou seja, naquela época foram 6 milhões de reais para o jogador de 18 anos, em que tinha uma multa, foi €1 milhão, e que tinha uma multa de 60 milhões de euros. O jogador que fazia gols, jogava pelas extremas, também era centroavante, era um jogador de velocidade, e nesse ano ele resolveu sair porque não teria oportunidades no profissional. E quando a gente fala sobre isso, eu quero citar o porquê que ele não teve oportunidades. O Grêmio contratou Aravena, o Grêmio contratou Amuso, o
Grêmio contratou... Qual foi o outro? O Arezzo, que veio no meio do ano. E aí já estava com o Martin Braithwaite também. E aí como é que vai ter essa oportunidade além do André Henrique? Aí vem Pavon. Então começou a ter jovens jogadores sendo investidos no clube. E aí os jovens do Grêmio que estavam em ascensão, que tinha grandes possibilidades de jogar, não conseguiram, sabiam que não iam ser aproveitados. Então preferiram buscar outros lugares, outro lugar para poder jogar. Só que o Grêmio resolveu vender. Então, quando eu faço a pergunta de quem é o culpado, eu quero saber por que foi vendido por 1 milhão de euros. Porque ele queria ir embora? Porque ele não ia renovar? Não. Então, por que não faz um contrato, não renova com ele e faz esse teste e deixa jogar? A gente tem vários outros jogadores que a gente pode citar. E eu estou trazendo aqui para vocês exatamente sobre isso. Porque é o seguinte, um pouco antes o Grêmio anunciou a venda do Zé Guilherme, lateral esquerdo. Olha que curioso, eu falei num vídeo aqui anterior. O Grêmio não tinha lateral esquerdo nessa temporada. E o Grêmio vendeu o Zé Guilherme para o Grupo City. Olha, o Grupo City comprou o Zé Guilherme lateral esquerdo. Por que o Grêmio se desfez dele? E daí, o Bahia anunciou numa quinta-feira a contratação do Zé Guilherme, que pertencia ao Grêmio, jogador de 19 anos, jogava pelo Sub-20, tinha convocações pela seleção brasileira, disputou o Sul-Americano pela seleção brasileira, e o Grêmio acabou se desfazendo dele, e claro, recebeu uma grana por isso, né, e ficou com um percentual para uma futura venda. Então, não é o que se esperava, mas era um jogador que podia jogar. E aí a gente cita Lucas Esteves, Luan Cândido, e o Grêmio sem lateral esquerdo, me desfaz do lateral esquerdo. Por que não botou? Porque não estava pronto, Léo. Mas só um pouquinho. Qual é a avaliação que ele não está pronto? O jogador vinha jogando, vinha treinando com o profissional. Ele tinha suas qualidades, era um jogador de velocidade, de garra, brigava, lutava pela bola. Por que não deixava ele jogar? Porque é o seguinte, era uma questão técnica do treinador da época. As respostas que eu recebo são essas. Aí eu cito para vocês. O Grêmio contratou Lucas Esteves e Luan Cândido na lateral direita. Na lateral esquerda. Na lateral direita, o Grêmio trouxe João Lucas e quase mandou o Igor Serrote embora. Ah, mas o Lucas Serrote não é tudo isso. Mas resolve o lateral direita. Ele é um bom marcador. Ele é um jogador de força, de velocidade, que pode fazer outras funções no lado direito do campo. Tu vai mandar embora? Esse é o caminho que eu quero dizer para vocês. Estou defendendo os jovens da base? Não estou só defendendo os jovens da base. Eu estou colocando que tem algo acontecendo, algo muito errado. Fica até o final porque tem um outro assunto muito claro e que me deixa preocupado exatamente por conta desse tipo de venda. Como que o Grêmio se desfaz por valores tão baixos por jogadores que em outros clubes acabam rendendo muito mais? Não estou falando só deles, estão jogando ou não, porque eu não fui atrás para saber se estão jogando. Estou falando quando eles jogavam no Grêmio e o quanto é a valorização deles pelo clube. Porque esse é o motivo que os jogadores estão saindo. Porque eles também não são valorizados como deveriam. Aí, o Grêmio teve um meia clássico, camisa 10. Jogava muito junto com o Riquelme, que é uma idade mais abaixo, 2 anos mais novo. Bruno Cheron. Comandava o meio de campo do Grêmio, junto com Kaique, Thiaguinho, Jefinho, que subiu do Sub-16 para o Sub-20, intercalava com ele na posição, substituía às vezes o Riquelme, e aí o Grêmio vai lá e não renova com o Bruno Cheron. O Meia não aceitou renovar com o Grêmio, e sem acordo com a renovação, o Bruno Cheron, de 20 anos, que foi em 2025, foi jogar no Maringá. Jogar futebol pelo Maringá, Campeonato Brasileiro da Série C. Pô, Léo, tu tá querendo que um jogador que estava no Sub-20 foi para a Série C do Campeonato Brasileiro serviria para o Grêmio? Serviria. Um cara que sabe bater na bola, que bate falta, que tem visão de jogo, fez várias assistências no Sub-20, tinha qualidade tremenda de visão de jogo, de colocar bola, fazer virada de jogo.
treinou muito no profissional, resolveu alguns jogos, né, em treinos, em coletivos. Informação que a gente tem de bastidor é essa. Mas o Grêmio não se acertou com o staff do Bruno Scheron e resolveu mandar embora. O Grêmio, eu quero saber quem é o do Grêmio que não consegue fazer esse acerto com os jovens da base. Por que que não consegue negociar com os empresários? Porque os empresários estão pedindo muito dinheiro, mas é só o Grêmio. Isso se chama valorização. Aí tu não paga para um jogador como ele o que ele pede de 40, 50 mil por mês para pagar 250 ou 1.300.000 para o Amuso. O Bruno Scheron jogou muito pela extrema, pela esquerda, e jogou também pela direita, além de ser um meia de ligação, um meia de pisar na bola, fazer o jogo rodar, fazer a catimba, controlar o jogo. Ele fez muito isso no Sub-20. E aí tu vem dizer que ele não serve. Mas o Grêmio não estava ajeitado para ter ele. Então prepara, mas não manda embora. Tem qualidade. E já já ele vai estourar. Ele vai ficar no Maringá por um período e vai embora. Vai aparecer numa primeira divisão se não for para a Europa. E a gente tem vários casos para falar sobre jogadores que foram para a Europa que deram certo e que não deram. E jogadores que saíram novos daqui e estouraram lá. Né? E aí depois, quando vai voltar, volta com um valor muito alto. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês aqui bem simples. Assim, ó, vou aqui extrapolar. O Grêmio contratou o Dodi do Santos, pagando 4.900.000 reais. E vocês sabem quem é o Dodi? O Dodi se chama Douglas Moreira. Surgiu no Grêmio. E o Grêmio deixou embora ele como volante. Ele era o terceiro homem de meio campo no Grêmio. O Grêmio mandou embora quando ele tinha 18 anos. E agora o Grêmio foi lá e pagou por ele. Esse é o Grêmio, que sabe fazer negócios impressionantes. E a gente, quando fala de direção, eles se repetem. Parece que isso é histórico, já está marcado no clube. Todos eles cometem os mesmos erros. Aí, tá, mas e quantos jogadores o Grêmio lançou? Aí eu vou falar de novo para vocês. Pois é, quando essa diretoria assumiu o Grêmio em 2022 para 2023, todo aquele time que jogou em 2022 e os que jogaram em 2021, o Grêmio mandou todo mundo embora, inclusive do Sub-20. Não tem ninguém daquela época, ninguém. O único que ficou, os dois únicos que ficaram foram o Jonathan Robert, que foi embora esse ano, até porque vinha de lesões e o Grêmio acabou renovando, ficando com ele por mais um período. Quando ele ia jogar de novo, acabou se lesionando e ele agora está no Criciúma. E agora o Gabriel Grando, que quase foi embora por uma bateria, assim, ó, por um pastel e uma Coca-Cola. Quase que foi embora. O Gabriel Grando. E a torcida está enlouquecida, porque sabe que o goleiro que o Grêmio tem não é confiável. Segue por aí, mas presta atenção. Tá aqui, vem até o final, porque a última é impressionante. O último jogador que eu vou falar é impressionante. Fica comigo. Porque é o seguinte, aí o Grêmio faz, né? Uma hora o Grêmio tem que fazer dinheiro, acertar numa venda, óbvio, tem que acertar. Que foi o volante Kaique, que foi vendido esse ano. Em fevereiro, final de fevereiro, o Grêmio encaminhou a venda dele para o Dallas FC, lá nos Estados Unidos. Curiosamente, o dirigente do Dallas trabalhou no Grêmio. Curiosamente, só isso que eu quero trazer para vocês. E o Grêmio vendeu ele por 4 milhões de dólares, uma baita de uma venda, para um jogador que não jogou no profissional. E aí, sabe o que é o pior? Que o Grêmio foi atrás de um primeiro volante, está buscando um primeiro volante, mas vendeu o Kaique. Para quê? Para contratar outros jogadores com esse dinheiro. Que foi Lucas Esteves, Lua Cândido, para pagar esses jogadores, né? João Lucas, olha que louco. Quantos jogadores o Grêmio trouxe e que não deram certo. Quase que o Ronald ia mandado embora de graça, só pelo percentual futuro. O Ronald, que ainda, quem sabe, né, daqui a pouco acaba mandando embora. Talvez o Mano Menezes consiga segurar. Mas o Grêmio fez dinheiro com o Kaique, 19 anos, vai fazer 20 agora, e aí conseguiu fazer uma graninha. Mas o Grêmio gastou dinheiro com outros jogadores, gastou errado.
A gente sabe que gastou errado. Não vamos aqui passar a mão em ninguém. Mas a venda foi boa. Será que o Grêmio conseguiu vender? Ou o dirigente é muito gremista que está lá no Dallas? É esses pontos que eu quero trazer para vocês. É esses pontos que eu quero trazer para vocês. Entendeu? O Zé Guilherme, quando eu falei aqui no início, o Grêmio vendeu ele para o Bahia, para o Grupo City, por 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. E ficou com percentual para uma futura venda. Se ele está jogando, não está jogando, não sei. Mas era importante a gente falar a respeito disso. Aí, eu quero trazer para vocês o seguinte, ó. O Jefinho, que esse para mim é o assunto principal. O Jefinho, eu tenho até um vídeo do meu Instagram que ele tomou um cotovelaço num amistoso contra o Santa Cruz, se eu não me engano, do Ramone, sei lá o nome do zagueiro lá, que o Grêmio fez um amistoso para a Copinha, jogou contra o Sub-20 contra o profissional. E ele tinha 16 anos, ele tomou um cotovelaço e quebrou a mandíbula. Demorou para se recuperar e se recuperou. Quando ele voltou, ele teve lesão muscular. Claro, ficou muito tempo parado e aí vem os treinamentos, acaba estourando, é natural. Isso com qualquer jogador acontece quando fica muito tempo parado. E ele veio fazer uma recuperação no CT do Grêmio, no profissional, ele treinava separado, fazia treinamento com bola, visão de jogo, porque tem uma qualidade gigantesca no passe, gigantesca, batia a falta como nunca, é aquele meia, aquele 10 clássico que o Grêmio, todo mundo quer ter, e o Grêmio tinha dois, Bruno Cheron e Jefinho. O Jefinho era reserva do Bruno Cheron. Às vezes intercalava, falei no início do vídeo, intercalava com o Riquelme. 3 meias clássicos o Grêmio tem na mesma categoria. O Grêmio tinha 3, um de 20 anos, um de 18 e um de 16. Aí, no caso, 19, né? O Riquelme, e o Jefinho está com 17, já vai fazer 18 agora em dezembro. Olha que louco. Aí, a Rádio Imortal trouxe uma informação em que o Inter estava de olho no Jefinho, porque encerra o contrato dele com o Grêmio em dezembro de 25. E dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato. 1º/7 pode assinar um pré-contrato. Nesse meio tempo, surge a informação de que o Grêmio está negociando a venda do Jefinho. E aí, o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o mesmo que levou o Guga que eu falei no início do vídeo, o atacante, que jogou com o Jefinho no Sub-20 do Grêmio, olha que louco, está interessado no Jefinho e já começou a negociar. E o Grêmio aceitou as tratativas, abriu a negociação para mandar o Jefinho embora. 18 anos. Vai fazer 18. Interessado o Al-Qadisiyah, querendo o Jefinho. E a proposta? Eu não sei por que isso. $1 milhão por 50% dos direitos do jogador, e o Grêmio ficaria com 40%. O Grêmio tem 90% do direito dele e 10% é do empresário. Ah, Léo, então tá explicado. O empresário que está interessado em fazer a venda e ganhar o dinheiro com o jogador, já que o jogador tem algumas lesões, que ele teve um problema no joelho, né, de ligamento, né, depois de ter voltado a jogar, e aí está se recuperando, está voltando a treinar e tal, e pode ser que não estoure, seja um grande jogador. Tem outros jogadores, casos de jogadores que aconteceram isso e continuaram jogando muito bem. E o Jefinho é menino, ele é pequeno, ele tem muito ainda que desenvolver e fortalecer a musculatura e poder ser esse grande jogador. Porque ele é o meia clássico, 10, ele não tem a velocidade, explosão como outros jogadores. Ele é o cara de pisar na bola e fazer o jogo rodar. Talvez o empresário esteja forçando uma venda. Mas $1 milhão? Lá, o mesmo valor que foi vendido o Guga, de 60 milhões de euros a multa, e o Jefinho, que também tem uma multa de 60, se eu não me engano, 60 milhões de euros. Ah, não. Tem alguma coisa errada. Claro que tem. E o engraçado é que o Grêmio aceitou abrir negócio. Aceitou. Por que o Grêmio não fez uma proposta para renovar o contrato do guri? Paga mais para o guri e renova. Faz o investimento que precisa ser feito para deixar ele estourar. Por quê? Vamos fazer ele crescer no clube. Vamos fazer ele estourar, ser um grande jogador. É um camisa 10 clássico. Ou vocês acham que o Riquelme vai ficar 2, 3 anos no Grêmio, 4 anos, sendo que o Grêmio tem Monsalve ainda no meio campo para jogar com 21 anos? Ah, vamos botar, né?
cabeça no lugar, ver o que está acontecendo, não é só ver o nome e dizer isso ou aquilo, tem todo um processo sendo feito e que a direção está pensando no futuro. Opa, mas essa direção vai embora no final do ano. Por que já não organiza a casa para o próximo ano? Aí eu volto àquela história. Todo ano, toda direção que assume, elas cometem os mesmos erros. Elas fazem para provocar. Não vou pagar esse porque é da conta da direção anterior. Não vou fazer isso porque aquela direção prometeu aquilo. E o Grêmio? O que faz o Grêmio? Quantos jogadores foram embora e não puderam render? Quantos jogadores não deram certo? Não ficaram no clube como esses que pediram para ir embora? Porque o Guga não quis ficar, o Zé Guilherme não quis ficar. Isso eu falo, isso é informação quente. Não quis ficar. O Kaique até queria ficar, só que a proposta de renovação do Grêmio não ajudava ele nem a família. Então ele teve que ir embora para os Estados Unidos. Ah, convenhamos, né? Convenhamos. Qual será agora a questão do Jefinho? Olha quantos jogadores eu estou trazendo para vocês. Jefinho, de graça, $1 milhão. Só quem não viu ele jogar. Que pode mandar embora assim, que é só mais um. Ah, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Tem alguma coisa sim. O Grêmio não consegue segurar os jogadores que surgiram. E eu volto a dizer, essa direção, da mesma forma que fez com que os jogadores que vieram da diretoria anterior, que ficaram no clube e foram rebaixar, que rebaixou o Grêmio e jogaram a Série B, todos foram embora. E agora eles estão fazendo a mesma coisa. Não deram atenção para o Sub-20. O Sub-20 não está tão bem assim. E agora estão mandando embora. Chega o Mano, chega o Filipão e tenta segurar um ou outro para poder tentar fazer com que o time fique competitivo, para mostrar para os jovens que eles vão ter valor. Mas só que esses caras já estão no profissional. Nós estamos falando de Ronald, Gustavo Martins, o próprio Gabriel Grando, que não foi embora por detalhe, se bobear deve ir embora ainda nessa janela, né? E se o lateral direito, o Igor Serrotti, não te receber uma proposta, o Grêmio vai dizer, manda, vai embora, porque da base tem que ir embora, ninguém fica. Eles não estão fazendo com que o clube, esses jogadores cresçam e tragam resultados desportivo primeiro para depois trazer financeiro. Eles estão pensando na grana. E por que fazem isso? Qual é essa finalidade? Aí eu te digo para vocês, ninguém quer ficar no Grêmio. Os jovens abandonam o Grêmio e é um abandono em massa. É muito jogador. Eu citei só alguns casos. Eu poderia falar do goleiro Cássio, que foi corrido do Grêmio para o Fortaleza. Tem tantos outros que eu poderia citar que foram embora e que nem passa pela mídia. Então, esse é o caminho. O que está acontecendo? O caminho da gente tentar descobrir por que é tratado dessa forma o Sub-20 do Grêmio. Dá um like, se inscreve, ativa notificações. Se chegou até aqui, dá essa moral para mim, para vocês entenderem o que acontece com o Grêmio. Daqui a pouco a gente volta.